Está começando mais um final de semana e nessa sexta-feira falaremos sobre Mundial de Clubes, Alemanha, primeira e segunda divisão, Premier League e Série A italiana. Falaremos sobre o confronto do Lyon, time mexicano, contra o Urawa Reds, e desse jogo aqui a gente tem um adversário do Manchester City do Guardiola, então independente de quem seja o vencedor, é muito provável que a gente tenha o City na final, a não ser que alguma coisa muito diferente aconteça. Na Alemanha temos Schalke na parte de baixo da tabela tentando se recuperar contra o Greuther Fürth, que está lá em cima, e o Paderborn, time de meio de tabela, contra o Hansa Rostock, que nesse momento está dentro da zona de relegation, e parece ali que o Braunschweig e o Osnabrück já estão bem encaminhados para descer para a terceira divisão, né? A não ser que algo muito diferente também aconteça. Borussia Mönchengladbach vem melhorando com o passar desse campeonato, enfrenta o Bremen, e nós temos, obviamente, times maiores com mais camisa por aqui. Primeiro a Juventus enfrentando o Genoa, e a Juventus é aquele time que, queira você, ou queira eu ou não, goste do futebol da Juventus ou não, e eu particularmente confesso aqui que eu não sou um apreciador do futebol da Juventus nessa temporada, não dá para negar que a Juventus é uma equipe que vai precisar ter a nossa atenção, porque, como a gente já martela aqui toda semana, a Juventus é uma equipe focada no italiano, diferente da Inter, do Milan, da Roma, do Napoli, da Fiorentina, por exemplo, que tem competições da UEFA durante a semana. A Juventus foca somente no campeonato italiano e de vez em quando na Copa Itália, mas como entra bem mais para frente na Copa Itália, é uma equipe que está 100% no italiano, e não é à toa que consegue bater de frente com a Inter. E olha que a Inter essa temporada está muito agressiva, número de gols marcados, sólida defensivamente, é mais, vamos dizer assim, é mais eficiente em relação a propor jogo do que foi anteriormente. Então é uma Juventus que a gente, goste ou não, vai ter que aceitar e vai ter que acompanhar. E para finalizar, um Tottenham que vinha numa fase muito ruim, que acabou goleando o Newcastle no último jogo, acabou melhorando um pouco a situação, mas ainda sonha com posições melhores da Premier League, uma equipe que já sentiu o gostinho da liderança, tem sempre vontade de voltar para lá, mas está muito difícil disputar com o Liverpool, que está bem essa temporada, com o Arsenal, que de novo vem bem essa temporada, com o City, atual campeão, e obviamente com o Aston Villa do Unai Emery, que está jogando o fino da bola, mas o Tottenham ainda tem esse sonho de estar dentro da zona, pelo menos, da Liga dos Campeões. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 15 de dezembro. Começamos 11h30, horário de Brasília, no Mundial de Clubes. O Lyon enfrenta o Urawa, time mexicano contra um time japonês. Não temos, assim, tanta informação além de estatística desse jogo, porque, sinceramente, eu não acompanho tanto assim esses dois campeonatos. Mas uma coisa que deu para perceber no jogo do Al Ittihad contra o Auckland City foi o desespero, né? Afinal de contas, as equipes batalham muito para chegar nesse campeonato, e obviamente é uma oportunidade única que você tem que aproveitar, e se você estiver atrás do placar, o desespero ele paira no ar, né? Então, o Auckland City deu muito espaço no segundo tempo, mas como o Al Ittihad já tinha praticamente garantido a classificação com 3-0, o jogo ficou com o Al Ittihad decidindo se iria aproveitar os espaços ou não, e na maioria das vezes não aproveitou tanto. E eu acho que essa é uma oportunidade que você pode ter por aqui, né? Vir com uma expectativa inicialmente de uma leitura para trade, né, numa correção de preço, porque o inicial, né, quando o jogo está 0-0, as equipes vão se estudando, então um estilo de jogo pode se sobrepor ao outro, a gente pode ter aqui troca de superioridade, o Leão pode estar melhor, o Ural pode estar melhor, um jogo pode encaixar em cima do outro, então a gente pode ter essa capacidade de trabalhar a correção de preço sem ter um viés, mesmo não conhecendo tanto as equipes, e esse é o benefício da leitura de jogo, né, você ter um pouco mais de percepção do que está se passando ali dentro, tentar identificar se quem está por baixo, se quem está sendo dominado não está fazendo isso propositalmente, não está chamando o adversário para cima para contra-atacar. Desde que você consiga perceber uma situação mais tranquila, você pode trabalhar no trade em relação a isso, né? Comprando e vendendo probabilidade, às vezes, contra a equipe que está pior em campo. Se não tiver ninguém pior em campo, fica de fora. Não tem por que inventar moda. E se você quiser trabalhar o mercado de gols, o melhor dos mundos é o jogo desempatado, né? Porque aí você tem, como eu falei, aquela situação de oportunidade única, precisa recuperar o resultado, vai para cima, desorganiza. É um jogo só e, obviamente, você tem muito mais espaço sendo oferecido. E aí, você tem que olhar para a equipe que está em vantagem, se essa equipe está aproveitando ou não. O Al Ittihad, no primeiro tempo, enquanto estava em vantagem, aproveitou bastante, fez mais 2 gols, mas no segundo tempo tirou o pé. Então, verifica ali pós primeiro gol o que você tem de comportamento da equipe que está na frente, se é que a gente vai ter o primeiro gol por aqui, tá? Lembrando, daqui sai o adversário do City,
Então, se você quiser ter alguma percepção de como trabalhar no jogo do City contra o Leão ou contra o Urawa, é importante você ver esse jogo. Mas é muito provável que a cotação do City nesse jogo aqui seja tipo 1,05, 1,8, 1,10, estourando, tá? Não acho que o City vai ter uma cotação de 1,20 contra uma equipe como essa, com todo respeito ao futebol mexicano e ao futebol japonês. É óbvio que o City pode entrar, assim como foi ontem, né? Tô gravando esse vídeo numa quinta-feira, assim como foi ontem contra o Estrela Vermelha. O City entrou sem tanta vontade, com um time misto. Ele pode sim, porque nós temos ali uma Premier League que vai se encaminhando para um Boxing Day. Então você tem um time do City que tem que fazer essa mescla. Você pode ter um Manchester City um pouco mais alternativo, sem tanto foco, e aí essa cotação ela pode até ficar um pouco mais alta, mas se for o time titular do City, muito provavelmente essa cotação não passa de 1,10, tá? Então, se você quiser dar uma olhada nesse jogo, é interessante para já pensar como que vai ser, ou o que uma das duas equipes pode armar para cima do Pep Guardiola. 2h30 da tarde, segunda divisão da Alemanha. Para quem gosta, eu sou apaixonado pela segunda divisão da Alemanha. Nós temos Schalke e Greuther Fürth. O Schalke não estava bem no campeonato, vem agora com uma sequência interessante de vitórias, já começou a abandonar ali as últimas colocações. Na minha opinião, o Schalke não tem condição, nem que queira, de ser rebaixado. O Schalke tem de onde tirar, tecnicamente. O Schalke tem bons jogadores. Tem o Simon Terodde, que agora voltou de novo de um desconforto muscular, que é um excelente atacante. É o nosso Léo Gamalho da segunda divisão alemã. É o maior artilheiro de todos os tempos da segunda divisão. Um tipo de jogador que não gosta de ir para a primeira divisão porque ele se sente bem na segunda. Então, eu acho que o Schalke, sinceramente, nem se fizer muita força, ele consegue cair para a terceira. Mas é bem decepcionante um Schalke que não disputa. E eu acho muito difícil que o Schalke consiga uma arrancada. Pode ser, né? Um Schalke que não disputa para voltar para a primeira divisão, né? Para quem não lembra, o Schalke subiu campeão na temporada retrasada, porque a passada foi a temporada onde o Darmstadt, Hamburgo e o Heidenheim disputaram até o final. O Heidenheim no último lance conseguiu ultrapassar e acabou sendo campeão. Empurrou o Hamburgo para a relegation, o Hamburgo está aí até hoje. E o Schalke havia subido campeão uma temporada antes e desceu, bateu e voltou, né? Não se preparou e até o momento não demonstrou nenhum tipo de interesse, né, em se reerguer. Enfrenta o Greuther Fürth, que sinceramente eu não acho que o Fürth tenha elenco suficiente para conseguir brigar com o São Paulo, com o Hamburgo, com o Kiel, mas está ali, inclusive na frente do Fortuna e do Hannover, que vinham muito bem essa temporada. O Greuther Fürth nos últimos jogos vem aplicando uma sequência de vitória bem grande, 2 derrotas apenas, foram 6 vitórias e 2 empates, uma equipe que vem se destacando. E o Schalke vem de 2 vitórias, como eu falei, vinha de algumas derrotas, mas pegou, vamos dizer assim, 2 equipes com dificuldade, né? O Osnabrück, que é o último colocado, e o Hansa Rostock, que tem sempre muita dificuldade de se manter, está se segurando na segunda divisão ali por aparelhos há algum tempo já. O Schalke, quando a gente filtra dentro de casa, é visível que quando ele pega uma equipe que tem condição técnica, que tem criação pelo menos, tirando o Osnabrück, que é uma equipe muito acessível hoje, que não merece estar na segunda divisão, pegou o Elversberg, perdeu, tomou 2 gols, pegou o Hannover, tomou 2 gols, pegou o Hertha, perdeu, tomou 2 gols. Então é uma equipe, quando enfrenta uma equipe capacitada, toma gol, né? Como a gente tem um Greuther Fürth hoje, que por mais que esteja talvez acima da média, é uma equipe capacitada, a gente pode ficar de olho sim num Schalke podendo sofrer por aqui. Não é à toa que o mercado, mesmo com o Schalke tendo mais camisa, jogando dentro de casa, não vai nessa onda de favoritismo do Schalke, que coloca aqui uma cotação de 2,25, tá? Então para mim não seria nenhum susto se o Schalke também viesse a sofrer gol por aqui. Temos uma cotação do 2,5 relativamente boa, mas essa cotação ela pode melhorar muito mais ao longo do jogo. E eu não duvido que a gente possa ter aqui um ambas marcam também, tá? Mas óbvio, confere esse jogo ao vivo e principalmente esse jogo tende a melhorar depois do primeiro gol. O outro jogo, o mercado já embala num favoritismo do Paderborn. O Paderborn na temporada passada, retrasada, sempre foi uma equipe muito forte dentro de casa. Quando joga em casa, geralmente o mercado ele abraça esse favoritismo. Porém, como mandante essa temporada, o Paderborn venceu apenas 3 partidas e tomou 10 gols em 7 jogos. Tá? Então não é o suprassumo para ter essa cotação tão baixa. Já a equipe do Hansa Rostock, como eu falei, já vem merecendo ser rebaixada há algum tempo, está segurando ali sempre no fio da navalha. Como visitante, é uma equipe que tem 2 vitórias apenas, marca pouquíssimos gols. Então, até que se prove o contrário, eu vou te pedir para ficar de fora desse jogo. Tá? Você pode observar ele assim de longe, escanteado, e verifica primeiro quem marcou o primeiro gol, se é que a gente vai ter gol por aqui. Por quê? Por mais que eu não concorde tanto com esse abraço do mercado na cotação do Paderborn, né, deixando o Paderborn mais favorito, é de muito bom tom para quem trabalha no mercado de gols como eu,
na segunda divisão, que você tenha o Paderborn na frente do placar, tá? Na última partida que o Paderborn jogou dentro de casa, ele fez uma partida contra o Hannover, foi um jogo bem difícil, o Hannover é uma excelente equipe e não deu tempo da gente ver um jogo aflorando porque o gol foi tardio. Então se a gente tiver aqui um Paderborn saindo na frente cedo, como o Hansa Rostock precisa do resultado, a gente pode ter uma exposição bem grande, né? Então, talvez pós primeiro gol do Paderborn, essa partida fique interessante para a gente poder trabalhar o mercado de gols. Aí é a mesma coisa, né? A gente pode olhar mais o 2,5 se o jogo tiver 1-0 para o Paderborn. Eu não duvido do ambas marcas. O Hansa Rostock tem duas qualidades, bola aérea e bola parada. Então cruza muito na área e vai utilizar sim das bolas paradas e as duas características vão de encontro, obviamente, com os gols de cabeça, tá? Então, se o Paderborn estiver na frente do placar, muito provavelmente o Hansa vai subir para poder utilizar as bolas aéreas e vai dar espaço para os contra-ataques do Paderborn. Passando para a primeira divisão da Alemanha, às 4h30 da tarde, nós temos Borussia Mönchengladbach e Werder Bremen. E antes da gente falar sobre esse grande jogo na Alemanha, eu vou pedir para você deixar o teu like nesse vídeo que vai ajudar num tanto que você não faz ideia. Posso contar contigo? De verdade? E também fica o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Borussia Mönchengladbach vem de uma derrota para o União Berlim. Ele fizeram essa, vamos dizer assim, essa proeza de conseguir entregar ponto para o União Berlim. Porque o União Berlim não vinha vencendo de ninguém, mas agora parece que as coisas estão melhorando um pouquinho por lá. O União até tomou uma virada do Real Madrid, mas jogou muito bem contra o Real. Acho que o União Berlim se despede da Liga dos Campeões de cabeça erguida. Também não vai se classificar para a Europa League, mas de cabeça erguida, né? Tem um tempo agora para juntar os cacos e começar a subir novamente, porque a situação do União não está fácil, né? Mas o fato é que o Borussia Mönchengladbach contribuiu um pouquinho com essa derrota para o União Berlim. Porém, nos últimos jogos em casa, o Gladbach marcou gol em todos os jogos. 2 contra o Mainz, 2 contra o Heidenheim, mais 3 contra o Heidenheim, provavelmente um deles aqui, Copa da Alemanha. 4 no Wolfsburg, 2 no Hoffenheim, que é uma equipe muito forte, e 1 mais uma vez no Wolfsburg, tá? O Bremen fora de casa vem numa draga, né? Perdeu para o Darmstadt, para o Dortmund e para o Stuttgart e empatou com o Wolfsburg. E utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Bremen está numa fase horrorosa fora de casa. Na verdade, voltando aqui para a classificação, a gente também percebe, né? Como visitante, o Bremen tem 0 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. A situação do Bremen é bem desconfortável fora de casa. Pelo PDF de apoio fica bem fácil, né? Fica nítido pelas cores. O Gladbach tem uma situação ruim ali que é jogos sem sofrer gol. Ele passa pouquíssimos jogos sem sofrer, então tem uma defesa que não passa tanta confiança. Porém, é uma equipe que tem um número de vitórias relativamente aceitável, sai na frente do placar em mais de 70% dos jogos em casa, mostra iniciativa, falha relativamente pouco, mas o Bremen não venceu nenhum jogo, sofreu gol em todos os jogos, falhou em marcar em 50% das partidas e foi o primeiro a marcar em apenas 17%, mostra pouquíssima iniciativa, né? A média de gols sofridos do Bremen passa de 2,3 gols por jogo. O primeiro tempo, a gente tem sim uma dificuldade maior da equipe do Bremen, mas não dá para elogiar tanto assim o Gladbach. Poucas vitórias, relativamente poucas derrotas, mas uma quantidade de gols marcados e sofridos muito parecida. Porém, como eu falei, a dificuldade é tão grande do Bremen que ele chega a 50% de derrota e marcou apenas um gol na primeira etapa. No segundo tempo, o Gladbach continua tendo uma superioridade, mas dá para perceber que o número de gols sofridos é o calcanhar de Aquiles da equipe, né? Marca 6, mas toma 6. Primeiro tempo marca 5, mas toma 4. Então não sei se é uma equipe tão confiável, tá? 43% de derrota também, muito próximo aqui do Bremen com 50. O Bremen marca 5 gols e toma 8. As duas equipes têm uma boa bola aérea. Não são as equipes que mais marcam de cabeça, mas tem uma boa bola aérea, principalmente o Gladbach, que usa muito bem os escanteios, tá? E a defesa do Gladbach tem sofrido bastante nesse fundamento, então vale ficar de olho. Outro fator interessante por aqui é a quantidade de gols no segundo tempo, tá? Então, para você que trabalha gols na Alemanha, o time do Bremen marcou 66% dos seus gols, quase 67%, né? Do minuto 60 para frente. E o time do Gladbach marcou mais da metade dos seus gols no segundo tempo também. Então, às vezes a gente vai encontrar aqui uma cotação de gols um pouco mais esmagada, mas talvez se a gente esperar um pouquinho, no segundo tempo a gente consegue encontrar algo melhor. Outra curiosidade é que o Gladbach sofre 60% dos seus gols também na segunda etapa, tá? Se você é um trader por aqui, é um bom jogo para a gente trabalhar correção de preço? Sim. Por mais que o Bremen venha numa fase muito difícil, eu imagino que até tomar o primeiro gol, se é que ele vai tomar primeiro, a gente pode ter um Bremen talvez tentando contra-atacar, um Gladbach talvez subindo um pouco mais a marcação, tentando fazer ali aquele abafa, porque é uma equipe que sai na frente com frequência, né? Mais de 70% das vezes, como
como a gente viu, 71% das vezes que ele saiu na frente do placar. Então é uma equipe que a gente pode esperar um pouco de iniciativa, tá? Se a gente conseguir encontrar um Bremen se organizando para o contra-ataque, não é uma boa posição você comprar algo contra o Bremen. Agora, se você encontra um Bremen com dificuldade, marcou apenas um gol no primeiro tempo, não está conseguindo sair da marcação, não venceu nenhuma primeira etapa, aí você pode pensar num Leia a pior equipe em campo no Bremen. Óbvio, desde que eles não estejam conseguindo contra-atacar. Não sei se vai estar disponível, mas o Marvin Dukšik e o Borré são bons atacantes e podem complicar um pouquinho a vida do Gladbach. Então, muita cautela. Correção de preço, compra e venda de probabilidade, isso tudo está dentro do meu curso. Se você não faz ideia do que eu estou falando aqui, você pode fazer o meu curso. O William deixa sempre ali o QR Code do lado de lá para você escanear. E, obviamente, o link está aqui embaixo na descrição. Você vai aprender a trabalhar numa bolsa esportiva. E a maior do mundo é a Betfair. E tem um bônus diferenciado agora só para quem está se cadastrando no Exchange, para quem tem intenção de trabalhar como eu, um trader na Betfair, que é o bônus de reembolso. Então, nas primeiras 5 semanas depois que você faz o seu cadastro, você tem um reembolso de até R$40 se você terminar a semana negativo, né, com mais prejuízo do que lucro. Se você terminar positivo, você não vai receber naquela semana, mas se você terminar negativo, até R$40 a Betfair te reembolsa. E é uma ótima oportunidade para você começar, né? Porque aí você perde aquele medo, meu Deus, e se eu terminar negativo? Bom, pelo menos você vai ter um pouco do reembolso, tá? Clica no link aqui embaixo, tem um bônus de até R$200, ou seja, R$40 nas primeiras 5 semanas, né? Ela pode te reembolsar 40 nas primeiras 5 a cada semana. Então, 4 vezes 5, obviamente, 20. Então, 40 vezes 5, 200 seria o bônus total que você conseguiria pegar. É muito melhor do que aquele tipo de bônus de rollover, né? Ah, vai te dar um bônus de R$200, mas aí você tem que apostar 50 vezes em odd 2 para você cumprir o rollover para depois sacar. Sinceramente, eu acho que esse bônus do Exchange ele é bem mais interessante. Então o link está aqui embaixo se você quer aprender mais sobre o Exchange, obviamente utilizando a maior bolsa esportiva do mundo. Se você é um punter, fez a sua precificação e está de olho nesse jogo, bom, você pode pensar, se o Bremen é um péssimo visitante, dá pra gente pensar em alguma coisa numa dupla chance, no empate anula do Gladbach, certo? Não tá errado, não tá errado. Eu gostaria dessa cotação do Gladbach um pouquinho mais alta, tá? Mas não tá errado. O que me faz ter um pouco de pé atrás é a quantidade de gols que o Gladbach sofre. Sofre no primeiro tempo 4 gols e sofre no segundo tempo 6. Passou, tem uma média de 1,4 gols sofridos por jogo e ficou sem sofrer em apenas 14%. Então é muito provável de imaginar que o Gladbach também sofra por aqui. Se ele tem a capacidade de sofrer, essa cotação ela pode estar um pouco mais esmagada, tá? Então a gente poderia esperar uma cotação um pouco melhor. Se o Gladbach tem condição de marcar de cabeça, é um time agressivo, o Bremen tem sofrido gol em todos os jogos, se o Bremen estiver na frente do placar, a gente pode pensar numa dupla chance no Gladbach, né? Eu, sinceramente, estou vindo mais aqui para o mercado de gols, e principalmente no segundo tempo, onde a gente já viu que as duas equipes têm mais capacidade de marcar e sofrer gols. O Bremen de marcar e o Gladbach de sofrer. Então eu olho com carinho para esse over 1,5, quem sabe até para o 2,5, mas no segundo tempo e não necessariamente no primeiro. Então gols no segundo tempo nesse jogo pode ser sim bastante interessante. Um pouquinho depois, às 4h45 na Itália, nós temos a Juve enfrentando o Genoa. E você já sabe o que eu vou falar por aqui, né? A gente não gosta do futebol da Juventus, pelo menos eu não gosto, mas a gente tem que aceitar que a Juventus é uma excelente concorrente para a Inter de Milão, porque talvez não tenha a qualidade da Inter, mas tem tempo de descanso. Já falamos isso várias vezes, mas é sempre bom repetir, afinal de contas, tem dado resultado, né? Os últimos jogos da Juventus, a gente consegue perceber que ou ela empata, e empatou contra a Atalanta e a Inter, ou ela vence. Nem sempre é uma vitória acachapante, né? A gente não tem aqui uma goleada da Juventus, a gente não tem vitória por mais do que 2 gols de diferença na maioria das vezes, mas a gente tem vitórias, e é o que importa para a Juventus, que nesse momento tem 11 vitórias em 15 jogos e só perdeu uma partida. Como visitante, a Juve venceu 5 das 7 partidas que fez, mas vai enfrentar um Genoa que perdeu apenas 2 partidas em casa e que vem marcando gol com bastante frequência no seu território. Venceu Salernitana, o Reggina na Copa Itália, o Verona e empatou com o Empoli, tinha perdido para o Milan. Precisamos utilizar aqui o nosso PDF de apoio. A Juventus, além de ter mais de 70% de vitória fora,
saiu na frente em 71% dos jogos. Parece bom, não parece? Porém, o Genoa também tem bastante iniciativa nessa questão. Então aqui a gente já tem o primeiro critério de alerta. E lembrando, a gente não vai analisar esse jogo simplesmente para chegar para você e falar: ó, a Juventus disputa só a Série A italiana, então vamos pensar aqui numa vitória da Juventus e deu. Isso é muito raso. Vamos entender o que o Genoa pode criar de problema para a Juve, mesmo sabendo que no final disso a Juventus obviamente é favorita. Não é à toa que o mercado já colocou uma cotação abaixo de 2, mas tem condição da Juventus se complicar aqui? É claro. Então vamos entender como que o Genoa pode complicar a vida da Juventus. Primeiro, iniciativa. O Genoa tem iniciativa em casa, não dá para dizer que não tem. O número de gols marcados pelo Genoa em casa é quase a mesma quantidade de gols que a Juventus marcou fora. O número de jogos que o Genoa deixou de marcar é o mesmo, praticamente a mesma quantidade, que a Juventus. Então o ataque do Genoa é sim um ataque que vem fazendo gol com frequência. A diferença é que a Juventus sofre menos gols e em menos situações do que o Genoa. O Genoa, em menos de 30% dos jogos, ficou sem sofrer, já a Juventus, em mais de 70% dos jogos, ficou sem sofrer. O primeiro tempo das duas equipes é bom. Isso significa que para você, que vem só olhando, com aquele freio de burro, né? Sempre que eu faço assim, é aquele cara que só quer olhar para um time, que vem só olhando o peso da camisa da Juventus, perceba que o Genoa tem qualidade no primeiro tempo. Mais de 70% de vitória, poucas derrotas, poucos gols sofridos e a mesma quantidade praticamente de gols marcados da Juve. Então é um primeiro tempo parelho, goste você ou não, pelo menos dos números. Talvez a gente se surpreenda aqui no primeiro tempo, no ao vivo, mas é melhor ser surpreendido do que tomar susto. Lembra daquilo? No segundo tempo, parece que tem um destaque um pouco maior da Juve, porém, número de gols sofridos é parecido, número de gols marcados é igual. A Juventus tem sim menos derrotas, mas o número de vitórias não é tão elevado, então cuidado. Na bola aérea, a Juventus leva um pouquinho mais de vantagem, marcou um pouco mais de gol, principalmente ali na questão de escanteio. Porém, olha que curioso, isso aqui não vai fazer diferença no seu trabalho, mas olha que curioso, a Juventus tomou 5 gols de fora da área. E o Genoa marcou 4 gols nesse fundamento. É óbvio que a gente não espera que o Genoa crie dentro da pequena área da Juventus. O Genoa vai ser uma equipe que vai enfrentar uma Juventus que é boa defensivamente, que vai fechar ali, fazer um paredão ali na entrada da área, dificilmente vai deixar o Genoa tocar e entrar na tabela dentro da área. Porém, o Genoa pode arriscar de fora da área. Isso pode complicar sim a vida da Juve. E infelizmente, para nós que somos traders e apostadores, nesse critério aí a gente não tem muito o que fazer. A gente pode fazer alguma coisa na bola aérea, né? Bola parada, a gente, vai ter uma bola parada, a gente pode sair da posição. Agora, na finalização de fora da área, meus amigos, a gente raramente sabe quando vai vir aquele petardo de fora da área. Então é mais complicado, tá? Mas é uma informação. Nos momentos dos gols, olha que curioso, a Juventus ela tem uma forte iniciativa nos primeiros 30 minutos. Mais de 50% dos gols da Juve são marcados até os 30 minutos, né? Já o time do Genoa não marca tanto nos primeiros 30. Isso significa que a gente só vai olhar para a Juventus nos primeiros minutos? Não significa, mas você pode ter essa informação, tá? O time do Genoa cresce muito a partir dos 30. 70% dos gols do Genoa são marcados entre o final do primeiro tempo e ali o comecinho do segundo. E para finalizar, lá no finalzinho do jogo, o Genoa sofre 22% dos gols a partir dos 80 minutos e a Juventus sofreu 60% dos seus gols a partir dos 80. Então a gente pode ter sim aqui uma situação de gol tardio, tá? Se você é um trader, sabendo que o Genoa tem iniciativa, faz um bom primeiro tempo, mas que a Juventus tem uma capacidade também de marcar mais gols nos primeiros minutos, você pode vir curioso, não com alguma posição montada, mas curioso para ver se a Juventus vai conseguir dominar o Genoa. Se não conseguir, fica de fora, tá? Porque o Genoa é uma boa equipe no primeiro tempo. Dá para pensar em trabalhar no segundo tempo? Dá para pensar em trabalhar no segundo tempo. Lembrando que a Juventus não pode vacilar, que ela tá brigando pelo título, então dá para pensar em alguma coisa assim no segundo tempo. Se você é um punter por aqui, dá para pensar em algo a favor da Juve? Olha, com toda a sinceridade, a gente tem 2 pontos cruciais aqui da Juventus. O primeiro é que é uma equipe que está brigando pelo título, então ela tem que ir para cima, né? E a gente não tem uma cotação baixa da Juve, é uma cotação relativamente alta. Só que o adversário da Juventus, ele tem capacidade de complicar a vida da Juve. Porque se você pegar os últimos jogos do Genoa, ele marcou contra praticamente todo mundo, principalmente em casa, só não marcou contra o Milan. Então existe sim um mundo onde o Genoa marca gol aqui na Juve. É uma equipe que sofre pouquíssimos gols, a Juventus? Sim, sofreu apenas 5 gols em 7 jogos, mas não é um mundo tão distante assim. Então se for para trabalhar a favor da Juventus, eu consideraria colocar um empate
a seu favor, o empate anula. Se o Genoa estiver na frente, pensar numa dupla chance, né? E, obviamente, tentar pensar num cenário de 2 gols. E essa cotação do over 1,5, ela tá muito alta. Muito alta. E ela tá levando em consideração, obviamente, o fato da Juventus não ser uma equipe tão goleadora esse ano. Mas dá sim para pensar nesse over 1,5, viu? De preferência, se o jogo já tiver 1-0, porque aí a gente vai ter, obviamente, uma equipe tentando se expor para buscar recuperação. Mas esse 1,5, mesmo no pré aqui, antes do jogo começar, ele tá bem alto. Os últimos jogos entre Juve e Genoa: 2-1, 2-0, 3-1, 3-2 e 3-1. Né? Então, mesmo quando a Juventus foi enfrentar o Genoa na casa do Genoa, tivemos pelo menos 2 gols em todos os jogos. Então esse over 1,5 me agrada bastante. É óbvio que se sair um gol cedo, você não teve tempo de se posicionar e você percebeu que a equipe que está na frente está abdicando de contra-atacar, aí esse over 1,5 já não fica tão interessante, tá? Mas assim, olhando pré-jogo, essa cotação é tipo aquelas cotações da Série B do Brasil, né? Que você olha e fala, caramba, cara, 1,50 para over 1,5 é interessante. Pra gente finalizar, às 5 horas, Nottingham Forest e Tottenham na Premier League. Tá acabando, tá? Fica firme aí que a gente vai concluir. O Tottenham com uma cotação de 1,70. O que aconteceu com o Tottenham nos últimos jogos? Para quem não lembra, o Tottenham teve nas mãos a liderança da Premier League durante boas rodadas e depois, vamos dizer assim, problemas de lesão também, mas num combo de jogos ruins, o Tottenham perdeu para o Chelsea por 4-1, perdeu para o Wolverhampton por 2-1, para o Aston Villa de virada por 2-1, empatou com o City, não foi um resultado ruim, mas empatou com o City. De novo tomou a virada do West Ham e depois voltou às vitórias contra o Newcastle. Porém, vamos fazer aqui um parênteses. Esse jogo contra o Newcastle, apesar de ter sido um bom jogo do Tottenham, inclusive um excelente jogo do Richarlison, que jogou muito bem, foi um jogo onde o Newcastle não estava tão focado na Premier League. O Newcastle ele estava com o olho no Milan. Infelizmente, o Newcastle veio a ser eliminado da Champions, também não conquistou vaga para a Europa League, mas o Newcastle não estava tão focado assim. Então o Tottenham não tinha nada a ver com isso e se aproveitou. O Tottenham vai enfrentar um Forest que usa muito a força da sua casa para tentar se manter na primeira divisão. Foi assim na temporada passada e tem sido assim nessa temporada. Né? Como mandante, o Forest perdeu apenas 2 partidas em casa. Não vence tanto, mas também não tem tantas derrotas. E como visitante, o Tottenham é um dos melhores da competição, também tem apenas 1 derrota. Junto com o Liverpool, é a equipe que menos perdeu fora de casa, né? Até o City tem mais derrotas do que o Tottenham fora de casa. Porém, o Tottenham sofre gol com frequência. Né? Ali das equipes na parte de cima, o Tottenham vem sofrendo com bastante frequência fora de casa. Utilizando o PDF de apoio, presta atenção aqui na condição que o Tottenham tem de ser forte no primeiro tempo. Isso tem se repetido também dentro de casa. Muita gente tem comentado isso, né? O Tottenham é uma equipe de muita iniciativa nos minutos iniciais, mas que costuma ter alguns problemas para administrar vantagens no segundo tempo. Em casa isso é mais desfavorável, tá? Fora de casa o Tottenham ainda consegue um pouquinho mais de força nesse fundamento. Foi o primeiro a marcar em 75% dos jogos, fora de casa, iniciativa é alta. Não falhou em marcar em nenhum jogo, porém sofreu mais do que um gol por jogo. Na verdade, a média do Tottenham fora é de 1,5 gols sofrido por jogo. Tá? O Forest não tem tantas vitórias, mas é um time que saiu na frente em mais de 50% dos jogos, falhou pouco em marcar, a média de gols do Nottingham Forest não é tão baixa assim, porém sofreu gol em quase todos os jogos. A diferença é que o Forest não sofre tantos gols assim dentro de casa. O primeiro tempo do Tottenham não é tão superior assim ao do Forest, porque por mais que o Tottenham tenha marcado mais gols do que o adversário, tenha mais vitórias e menos derrotas, o Tottenham não é tão confiável na defesa. É uma equipe que marca 8 gols e sofre 6. Então não é tão fácil de confiar assim na equipe do Postecoglou fora de casa. No segundo tempo, o Tottenham melhora os números de vitória, aumenta o número de gols marcados e mantém os mesmos 6 gols sofridos, que é a mesma quantidade que o Forest sofreu. E o Forest aumenta um pouco o número de gols marcados, mas não tem o número de vitórias tão alto. Só que o número de derrotas é bem parecido. O Forest é um time com pouca qualidade no chão. Então é uma equipe, obviamente, que opta mais por explorar o jogo aéreo. Marcou 6 gols de cabeça nesse fundamento. E nos momentos dos gols, olha que curioso, o Forest marcou 30% dos seus gols nos primeiros 10 minutos e depois só volta a marcar depois dos 40. Tem um hiato aí, né? Tem um período muito grande sem marcar. A partir dos 60 minutos, marcou 50% dos seus gols. Em relação aos gols sofridos, o Forest tem aqueles apagões nos minutos finais, tanto do primeiro tempo quanto do segundo. Tá? Já o time do Tottenham tem sofrido bastante no primeiro tempo,
Metade dos gols do Tottenham são sofridos no primeiro tempo e depois ele volta a sofrer praticamente lá nos minutos finais. Também temos uma incidência boa aqui de gols tardios, tá? O Tottenham está mais propício a marcar os seus gols no meio do segundo tempo. Se você é um trader por aqui, não venha com tanto viés no Tottenham. O Forest é um bom time em casa, faz a sua força dentro de casa com a sua torcida. E o Tottenham costuma ter um pouco de dificuldade cedendo a oportunidade para o adversário sempre nos minutos iniciais, tá? Então não é difícil de imaginar que o Tottenham saindo atrás do placar, por exemplo, tá bom? Então eu tomaria um pouco de cuidado, não viria com tanto viés, não me posicionaria a favor do Tottenham pré-jogo. Deixa para o jogo ao vivo. Tá? Se o Tottenham surpreender a gente com uma boa marcação, cedendo pouco espaço para o Forest, aí tudo bem, pode ser um jogo para correção de preço por aqui, mas qualquer coisa ao contrário disso, eu tomaria cuidado. Se você é um punter por aqui, eu tô vendo o Tottenham tomar gol nesse jogo, então muito cuidado com essa cotação mais baixa. Se for buscar alguma coisa a favor do Tottenham, considere pelo menos um empate a seu favor, desde que essa cotação, mesmo com empate anula, seja mais alta, tá? Gosto de pensar no over 1,5 com uma cotação mais alta, até porque a gente tem mais incidência de gols no segundo tempo, tá? E não duvido que a gente possa ter as duas equipes marcando por aqui. Olho no Tayo Ayoni, atacante do Nottingham Forest, chegou a jogar no União Berlim, bom jogador. E, obviamente, olho nas bolas aéreas do Nottingham Forest, que vão ser exploradas, independente se o jogo estiver 0-0 ou, principalmente, com o Tottenham em vantagem. O Forest vai usar muito dessa bola aérea para tentar punir o Tottenham por aqui, tá bom? Cautela, não é porque o Tottenham venceu um desconcentrado Newcastle que ele já está de volta à briga pelo título ou à briga pela Liga dos Campeões. Tá? A briga tá bem acirrada, mas o Tottenham ainda tem muito o que melhorar e o Forest não é um time bobo, tá bom? Pra gente finalizar, tem alguns jogos extras interessantes aqui para você ficar de olho nessa sexta. Às 15 horas, o líder isolado da Arábia Saudita, o Al Hilal, enfrenta o Al Wehda. Muito provavelmente Mitrovic, companhia, Michael, Malcolm vão voltar a vencer por aqui. A gente tem 7 vitórias em 8 jogos do Al Hilal. Muito provavelmente será o campeão essa temporada, a não ser que algo muito difícil aconteça. O problema aqui é essa cotação, então se você puder pegar uma cotação mais alta, quem sabe torcer para o Al Wehda sair na frente, né? Pode acontecer, mas é uma equipe do Al Hilal que marca e não para. Então a gente pode até ver uma situação de 2,5 por aqui, desde que essa cotação esteja mais alta. Na França, o Lyon está no desespero, voltou para a lanterna da competição, chegou a vencer, né? Depois de muito tempo o Lyon chegou a vencer o último jogo aqui contra o Toulouse, mas como os adversários também venceram, o Lyon voltou para a lanterna. Não é uma situação do Lyon irreversível. O Lyon tem tempo ainda para sair dessa zona de rebaixamento. São 3 pontos apenas para fugir dessa zona de rebaixamento, mas ainda assim o adversário é muito forte, que é o Mônaco. Eu não tenho feito tanto o campeonato francês, mas dá pra gente ficar de olho sim, numa situação aqui talvez do mercado de gols, devido a essa necessidade do Lyon. E para finalizar, Osasuna e Rayo Vallecano. Fizemos o Rayo Vallecano contra o Celta Vigo. A expectativa era de uma dupla chance para o Rayo Vallecano e ela se cumpriu. E agora o Rayo Vallecano, bom visitante, vai fora de casa enfrentar o Osasuna, que só venceu uma partida dentro de casa. Não é, obviamente, um ambiente tão fácil de se enfrentar. O ambiente do Osasuna é um ambiente hostil. Mas essa cotação do Rayo Vallecano pode até estar alta. Esse dupla chance do Vallecano de novo pode ser uma opção. Tá? É só uma expectativa pré-jogo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não esquece de deixar o like no vídeo. A gente se vê no sábado. Um vídeo obviamente maior do que esse daqui, porque são mais jogos. Um abraço.